Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu comecei a gravar um vídeo agora há pouco sobre o mesmo assunto que estou gravando esse, mas eu já tinha estudado uma palavra no original do grego, aí me confundi um pouco quando eu fui mostrar na gravação sobre essa palavra, mas aí eu tive que parar, deletei aquele vídeo, estou gravando de novo. Bom, eu acho que agora está tudo certo. Confirmei o que eu queria confirmar, tirei a dúvida e está tudo certo. Que é a palavra paráclitos e paraclésios, né, do grego koiné. Bom, antes disso, eu vou orar com você, que eu estava meditando através da memorização sobre esses 4 versículos de Romanos, capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 7, sobre alguns aspectos que eu acho importantes para nós, na igreja, que tem a ver com a Bíblia e com a unidade da igreja. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor possa estar conosco, tenha misericórdia de nossas vidas. Nós somos falhos. Tu sabes, ó Deus, as minhas falhas. Tu sabes que eu quero te agradar. Embora o diabo e muitas outras pessoas dizem que eu não quero coisa nenhuma agradar a Ti, eu continuo insistindo em dizer e em tentar mostrar que eu quero agradar a Ti. Eu quero que tudo em mim seja agradável a Ti. Te peço, ó Pai, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo também tenha esse desejo, ó Senhor Deus bendito, em querer te agradar e te satisfazer e te honrar e te bendizer. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas que vão assistir esses vídeos. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e delas, porque, ó Deus, não conseguimos sofrer com dignidade. Por isso, ajuda-nos para que nós, ó Deus, não venhamos a sofrer se formos pecar. E se o Senhor, ó Deus, julgar que somos fiéis para sofrer, estamos aqui, ó Pai, com fidelidade para sofrer o que Tu quiser que soframos, Pai. E te pedimos que o Senhor nos faça realmente, ó Pai, sermos fiéis durante o sofrimento, não como eu fui o ano passado, por favor, tenha misericórdia, porque eu pequei gravemente o ano passado, mas sei que o Senhor me perdoou e sei que o Senhor pode perdoar as pessoas que se arrependem dos seus pecados e querem acertar. Ajuda-nos, dê-nos graça para falarmos sobre esses 4 versículos, a mim e também àquele que vai ouvir e depois vai falar para outros. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus eu oro, tenha misericórdia de nossas vidas. Amém. Bom, vamos ler os versículos? Os versículos são esses daqui. Romanos capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 7. Vou ler, acompanhe o mouse. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Esse texto tem que ser meditado, tem que ser estudado dentro do contexto, mas ele também se aplica a toda a Bíblia. Por quê? Por que ele se aplica a toda a Bíblia? Começando pelo versículo 4, que diz, porque outrora tudo que foi escrito, versículo 4, aqui, ó, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, porque pela paciência e pela construção das Escrituras. Então, esse capítulo 15, junto com o capítulo 14, envolve não somente eles mesmo, claro, nós temos que olhar para o contexto desse capítulo 14 e 15, mas temos que olhar para todas as Escrituras junto com esses dois, porque ele se aplica a todas as Escrituras, porque ele envolve aqui as Escrituras, a Bíblia Sagrada. E ele tem alguns pontos que devemos destacar. Primeiro, a própria Escritura. Segundo, a paciência. Terceiro, a consolação. E também a unidade da igreja.
Então temos a Escritura, a paciência, a consolação e a unidade da igreja. Isso tudo é para glorificarmos o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos a Escritura, a paciência, a consolação, a unidade da igreja e tudo isso para que glorifiquemos a Deus. Então, o apóstolo Paulo disse que a Escritura ela existe para que tenhamos paciência e consolação. E essa paciência e consolação gera em nós esperança, para que tenhamos esperança. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito a fim de que, ou seja, foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, ou seja, a paciência e a consolação vem das Escrituras, por causa das Escrituras que dão paciência e consolação, temos esperança. A esperança é baseada em fé, e a fé vem pela palavra de Deus, como está lá em Romanos capítulo 10, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. A fé vem pela... Aqui fala a palavra, mas vou colocar aqui, outra Bíblia para entendermos melhor. Essa daqui. Então nós temos essas duas aqui. Então nós temos aqui, versículo 17 do capítulo 10. Assim, a fé vem assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na revista é corrigida. E na revista atualizada fala que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se não tem pregação, ninguém ouve. E se não tem pregação e ninguém ouve, não tem a palavra de Deus e a palavra de Cristo gerando fé. Porque Deus e Cristo são um só. Por isso que numa versão diz a palavra pela palavra de Deus e outra pela palavra de Cristo. Então, nós temos esperança. A esperança, o que é a esperança? O fundamento da esperança. O fundamento da esperança está lá em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Em outra versão, vamos ver aqui, nessas duas. Aqui, na revista corrigida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Deixa eu ver aqui. Vamos ver essa daqui. Não, eu não lembro qual versão eu vi que a fé é a certeza fundamento das coisas, fundamento da esperança, é isso que eu quero dizer. Bom, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você espera alguma coisa é porque você tem esperança. A convicção dos fatos que não se veem. Então, se você tem esperança é porque você recebeu a palavra de Deus. Se você recebeu a palavra de Deus é porque você cria fé.
Porque a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Então, se você tem esperança, é porque você teve fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se você teve esperança, é porque você teve fé. Se você teve fé, é porque você ouviu a palavra de Deus. Mas você também pode ter lido ou ouvido alguém ler. Porque aqui diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, ou seja, da palavra de Deus, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, as Escrituras contêm a palavra de Cristo e gera fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, a certeza da esperança. Então, você tem aqui um entrelaçado da Bíblia, ou seja, olha, aqui está falando de toda a Escritura. Eu usei o livro do próprio livro, o versículo do próprio livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, e do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. São escritos, é parte da Escritura. E ela é que produz paciência e consolação para termos esperança, que o fundamento da esperança é a fé, mas a fé é gerada pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. E o Deus da esperança e da consolação, que vem pela paciência, que vem pela Escritura, perdão, não pela paciência, que vem pela Escritura, o Deus da paciência e consolação, que a paciência e a consolação vem pela Escritura, porque, pela paciência e pela consolação das Escrituras. Mas o Deus da paciência e da consolação não é a Escritura. A Escritura vem de Deus. Deus é que é o Deus da paciência e da consolação. Esse Deus, pelo seu mover com paciência e consolação, por isso está escrito aqui, nos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. A Escritura produz fé, que nos dá esperança. Essa esperança vem pela paciência e pela consolação da Escritura, que também produz fé. Esse Deus que produz fé, ele, pelas Escrituras, e nos dá paciência e consolação para termos esperança, que também é um produto da fé, ele usa a paciência e a consolação das Escrituras, pelas Escrituras, para nos conceder o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Agora, vou colocar aqui para você ver o que significa, qual é a palavra no grego para sentir aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se não vai pular para lá isso. Então, tá vendo aqui, Tá vendo aqui? Tá vendo? Sentir, ó o mouse. Sentir aqui vem de fren, que tem como lema fronel. Fronel pode significar, vamos lá, aqui, fronel pode significar ter entendimento, ser sábio. Agora a segunda definição, eu vou parar só na segunda definição, sentir e pensar. Então, fronel, que é sentir, mesmo sentir, ou seja, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir e o mesmo pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, esse o mesmo, eu não vou ver no grego, mas eu confirmo depois num outro vídeo, qual a palavra no grego para o mesmo. Eu vou dar uma olhada, vai?
aqui, é alto, que é mesmo, ele mesmo. Ele próprio, ela mesma, ele mesmo, de si mesmo, é isso que significa alto. Então, vos conceda o mesmo pensar, o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha só, nós vamos ter o mesmo pensar e o mesmo sentir pela palavra, pelas escrituras que dão consolação e paciência. Por quê? Porque o mesmo Deus é que é o Deus da consolação e paciência, que está nas escrituras, que vem para nós, que nos dá esperança. Esse Deus produz em nós o mesmo sentir, como está aqui, o mesmo pensar de uns para com os outros, mas não qualquer um sentir e qualquer pensar. É segundo Cristo Jesus. E para quê? Para que concordemente, continuando nessa unidade, com o mesmo coração, com o mesmo entendimento, e há uma voz, a voz vem pela língua que vem do coração, e há uma voz que passa pelo pensamento, não podemos esquecer disso. Há uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo de Escritura, paciência, consolação, esperança e do nosso Deus, é o meu celular que está tocando de propaganda de telemarketing. Não vou atender, não. Então, esse Deus que usa a Escritura e a sua paciência e a sua consolação e nos concede o mesmo pensamento, o mesmo sentir em Cristo Jesus, com esperança, ele nos faz glorificá-lo com um só coração, uma só voz, que voz, como repito, passa vem do coração e depois pela mente para chegar na nossa boca. Aí o versículo, agora, tudo isso para que em glorificação a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com tudo isso nós então temos que acolher uns aos outros por causa disso e para isso. Para entender esse versículo aqui, acolher uns aos outros, temos que ver os dois vídeos que eu falo sobre Romanos 14. Ver os dois vídeos que eu falo. Eu ainda vou continuar Romanos 14, faltam vários versículos ainda. Nesses dois vídeos, eu acho que eu chego até o versículo 10, 11, 12 no máximo. Ou até o 15, não lembro exatamente. Faz alguns meses mesmo que eu não posso sobre esse assunto. Então, você tem que, portanto, por causa dessas coisas, esse enchimento de palavras. Então, através desse tanto de palavras que foi dito até agora, devemos acolher uns aos outros. De que forma? Novamente, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O acolhimento dos irmãos é para a glória de Deus, porque devemos conseguir nos unirmos para glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se não estamos unidos ainda, precisamos acolher uns aos outros com esse objetivo. Por que eu digo com esse objetivo? Por causa disso daqui, ó. Eu não vou falar sobre esse assunto, vou só mencionar para ficar claro. O versículo 1 diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vou colocar o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo que é bom para edificação. Vou colocar o versículo 3. Desculpa, meus caros colegas e amigos. Porque Cristo também não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que o viajaram caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para nós. Então, nós não devemos agradar a nós mesmos. Leiam o capítulo 14 para você entender esses versículos. O capítulo 14 vai falar, vou explicar aqui porque eu pensei que ia falar nesses 3 versículos, não falou. Mas falou aqui das debilidades dos fracos. Vai ter fracos ainda na igreja. Pessoas que se converteram agora, pessoas que
que são presas há muito tempo no pecado, não conseguem se livrar do pecado ainda, são fracas. Então nós precisamos acolher, e vou colocar aqui, por que eu falo acolher? Por causa do versículo 1 do capítulo 14, por isso que precisamos entender o contexto do 14 e o 15. Ao que fala o capítulo 14, versículo, acolhei ao débil na fé. O versículo aqui diz, debilidades dos fracos, não porém para discutir opiniões. Então, nós devemos suportar as debilidades dos fracos e até mesmo não discutir opiniões. Por exemplo, se eu gosto de cor amarela, cor vermelha, não devemos discutir isso, porque ele é fraco, ele precisa crescer para saber que Deus gosta da cor azul, ou da cor cinza, ou da cor amarela, ou de todas as cores, sem diferença, que Deus ama a todos nós sem diferença, com igual amor. Então Deus gosta de todas as cores, então vamos gostar de todas as cores. Ah, mas Deus não gosta das trevas. Que as trevas, então não vamos gostar das trevas, por causa disso, por causa daquilo. Agora, tem alguns que gostam de ficar, sei lá, só de um tipo de... acha que comer uma comida é pecado, então não come a comida. Então a gente suporta isso até que essa pessoa cresça e amadureça e diga, não, realmente eu posso comer essa comida porque Deus fez todas as comidas para a gente comer. Essa batata, essa cenoura, esse pepino, esse abacaxi, esse limão, não sei, manga. Deus fez tudo. Eu posso comer todos esses frutos que Deus fez. Então não posso, não. Aprendi, cresci na fé. Então nós devemos suportar as debilidades dos fracos, visando que a edificação, no que for não agradar a nós mesmos, no que for bom a edificação. Isso tudo é estritamente necessário passar pela Escritura. Eu me lembro, né, que um amigo um irmão, querido irmão da igreja que eu sou, ele acha que podemos ter divisões. Tudo bem, não salva você pensar que o amarelo é legal e não o azul, o outro pensar que o azul que é legal e não o amarelo. Não salva esses pensamentos diferentes. Porque o que salva é Cristo. Só que aqui está dizendo que você comer só legumes está te dando fraco, doente na fé. E isso precisa ser corrigido. Ninguém quer ficar doente na fé, fraco na fé. Você tem que ficar com a saúde perfeita, revigorado, com um bom físico espiritualmente. E isso passa pela Escritura, porque ela é que dá paciência. Paciência para quê? Paciência para suportarmos as debilidades dos fracos e não agradar nós mesmos. A Escritura dá isso. Porque nós devemos que agradar ao outro, ao próximo, que for bom para a edificação. Qual o objetivo da Escritura? É edificar os irmãos. No capítulo 14 vai falar isso também. Nós devemos reedificar os irmãos. Então, a Escritura vai trazer paciência e consolação. Vai consolar aquele que é forte, eu tenho que fazer isso, é difícil. E vai consolar o fraco, como? Fazendo ele deixar de ser fraco e ser forte. Então, a gente tem que buscar sempre na Escritura e conversar uns com os outros, buscando o quê? Um mesmo sentir de uns para com os outros. Então, o débil aqui, se você ler o capítulo 14 junto com o capítulo 15, ele come só legumes e não come carne. Aí o irmão, eu acho que esse irmão da minha igreja falaria, não, tudo bem, eu respeito você comer só legumes. E eu vou comer carne, você come só legumes, tudo bem. Isso não salva. Só Jesus salva. Ele tem razão, esse irmão da minha igreja. Mas, aqui está dizendo que você não deve ficar com as debilidades, porque as debilidades, como o nome próprio diz, é algo débil, é algo louco, e pertence a fraco. Você tem que ser forte, porque o fraco pode pegar doença, pode morrer. A fraqueza, se aumentar, já dá morte, porque o velho morre porque fica muito fraco fisicamente. A pele não vai renovando mais, os órgãos internos vão perdendo a saúde. Tem velho que não consegue nem beber água, idoso que não consegue beber água porque não percebe que tá ficando fraco.
e aí fica desidratado e morre pensando que é do outra doença. Eu já vi isso pela medicina, pode procurar na internet. Então a gente tem que ser forte, o forte é sadio. A gente tem que ter juízo, não pode ser louco. E isso produz o quê? Produz o mesmo sentir, o mesmo pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Por quê? Porque a gente vai edificar. Quando você edifica uma casa, comparando com um ser humano, como que se edifica uma criança? Que ela vai crescer, a casa também vai crescer e se tornar grande. Vai ter telhado, etc. Mas começa no fundamento. A criança começa no espermatozoide e no óvulo. Então eles vão crescendo, vão se edificando. A casa de um jeito e o feto de outro. Até chegar na fase completa. O adulto, por exemplo, chega na fase completa uns 30 anos, 35 anos. Depois começa a envelhecer. Eu acho que talvez comece a envelhecer depois de 50. Aí começa a envelhecer. A casa também, se você não fizer nenhuma manutenção, ela vai se desgastando até virar entulho também de novo. Qualquer construção, só olhar as construções antigas como ficaram hoje. E precisa ser escavado para poder ver como é que é, e mesmo assim fica em ruínas. Algumas conseguiram ser preservadas, mas teoricamente desgastaram. Teoricamente não, praticamente desgastaram um bom nível, mesmo que preservou bastante. Porque tudo nesse mundo passa pela corrupção. Até o ouro, que dizem que não desgasta, ele desgasta. Ele não vai ficar assim para sempre. Até o ouro. Porque o ouro também ele pode se ligar a outros metais. Até mesmo ao ferro. E se ele pode se ligar, ele não é estável em si mesmo. Bom, não entendo muito de química. Mas eu sei que o ouro, que dizem hoje que não se deteriora-se. Todo elemento químico vai se deteriorar. Uns mais, outros mais rápido, outros mais devagar. Mas todo elemento químico deteriora. Não há um elemento químico que mesmo que demore milhões de anos, não deteriore. Então, o que acontece? O que acontece é que nós precisamos nos edificar para quê? Para não sermos fracos, para não sermos débeis. E isso, passa pelo meditar constante das Escrituras, para que tenhamos paciência e consolação, para termos esperança. Esperança de sermos unidos e esperança de glorificarmos em unidade, ao versículo 6, concordemente, a uma voz, glorificar a Deus e Pai. Por causa disso, nós temos que acolher. O objetivo principal para conseguir produzir unidade é o acolhimento. Se você se separa do irmão, você não tem como se unir com ele. Mas se você o acolhe e ele te acolhe, mesmo que você pense diferente, o normal é se unir. Se você é água vinda do Espírito Santo e o teu irmão é água vinda do Espírito Santo, vão se estão juntos, uma hora vão ficar unidos. Agora, se você não é água e o outro é água, você é óleo do pecado, óleo de, sei lá, ou então uma outra substância que não se liga com a água, nunca vai se unir. Vai sempre ficar separado e a tendência é que com os intempéries eles se separem. Ou totalmente, ou uma parte grande. Então nós precisamos estar juntos, precisamos acolher uns aos outros. Precisamos fazer isso como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Isso que nós temos que fazer não é para nós mesmos, é para a glória de Deus. Deixa eu ver quanto tempo faz que eu estou falando, já 29 minutos. Então, eu queria deixar essa meditação. Como eu falei no outro vídeo que eu acabei deletando, eu não estudei esse vídeo. Vocês escreveram no papel cada tópico, cada comentário. Não estudei. Eu estou meditando há alguns dias sobre esses 4 versículos. Vou até tirar os que eu não estou meditando, que é o 1, 2 e 3. Então, eu estava meditando nos versículos do capítulo 15 de Romanos, 4, 5, 6 e 7. E aí eu quis gravar esse vídeo para vocês ouvirem. O objetivo desse vídeo é o quê? Precisamos acolher uns aos outros.
E não podemos acolher uns aos outros com a mentalidade, ele é diferente nisso, tudo bem, vamos continuar diferente nisso, mas vamos... Não, a mentalidade é, pela Escritura, alcançarmos o mesmo sentir, e isso é concedido por Deus, mas isso é concedido se você quer. Se você não quer, não vai alcançar isso, não. Então, se você está junto e você quer ser unido com o irmão, Deus vai conseguir o mesmo sentir, o mesmo pensar de uns para com os outros. Como? Qual o padrão? O padrão é Jesus Cristo. E assim, nessa unidade, continuaremos com o coração, glorificar a Deus a uma voz do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos, então, que acolher uns aos outros. Então, é isso. Eu vou orar agora para que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Senhor Deus, eu acho que eu vou só colocar uma editação no começo e editar o final. Não vou fazer cortes nesse vídeo. Espero que as pessoas assistam, que o Senhor fale com o coração delas, com todos, até aqueles que acham que temos que ficar com as diferenças, não procurar corrigir as diferenças, que o Senhor fale com esses também, para que eles entendam que o Senhor quer nos conceder, e para o Senhor nos conceder, precisamos querer ter o mesmo sentir e o mesmo pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que nós possamos te agradar. Ajuda-nos, precisamos de ti. Em nome de Jesus eu oro. Deus, obrigado, Senhor Deus. Amém. Então é isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a minha vida. Abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.